Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI, e hoje a gente está estreando um programa que é o Real Estate Reports. Esse programa vai ser um programa trimestral, né, onde a gente vai falar sobre os dados, né, atualizar os dados de vacância, novo estoque, né, os principais movimentos e transações do mercado e também fatos importantes e relevantes, tanto do mercado corporativo como do mercado logístico e também as principais novidades aí do FI Data Professional, né? Então, esse programa trimestral, que está agora no nosso canal do YouTube, eu vou contar com a presença sempre do Rodrigo Cardoso de Castro, que é o CEO do Clube FI, e também, claro, a presença do Giancarlo Nicastro, né, que é CEO né, da Sila Brasil, né, parceira agora do Clube FI, nesse sistema do FI Data Professional. Tudo certo aí, Rodrigo? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem por aqui. Agradeço aí a presença aí do Giancarlo. Eu queria também lembrar que nós estaremos lá no congresso do GRI. GRI Club vai acontecer no dia 18 de novembro, então daqui a pouquinho, né? A gente está oferecendo as inscrições online também, e as inscrições online, elas são gratuitas, e a gente vai falar da vacância, né, da eficiência do mercado de fundos imobiliários, né? Se a gente vai comparar a vacância dos imóveis que pertencem a fundos imobiliários com a vacância de imóveis da mesma região, né? Para a gente saber se os imóveis de fundos imobiliários eles estão sendo bem escolhidos, né? Pelos gestores de fundos imobiliários. Então, vai ser um comparativo bem interessante, porque a gente vai pegar tanto o período pré-pandemia quanto o período pós-pandemia. Então, não deixam de se inscrever lá, tá? No www.clubefi.com.br/congresso, tá bom? Então, mais uma vez aí, obrigado, Tuki, e obrigado, Jean, pela sua participação aqui. O Jean, para quem não sabe, ele é CEO da Sila Brasil, que é a nossa parceira de informação. A gente tem no plano F-Data Professional, a gente fornece informações do mercado imobiliário, né, dos imóveis que pertencem aos fundos imobiliários, né, e a maior empresa de pesquisa imobiliária da América Latina. Então, tudo que for falado nesse programa aqui vai ser baseado nos dados da Sila aí, então com o Giancarlo aí no centro do debate. Obrigado, Jean. Imagina, Rodrigo, obrigado você, obrigado, Thiago, pelo convite, por organizar aí mais esse canal aí de contato com os investidores, onde a gente possa esclarecer um pouco mais aí esse mercado para auxiliá-los na decisão aí de investimentos nos fundos imobiliários. Exato. Então, vamos começar falando sobre os principais movimentos aí que você tem observado. O mercado parece que o mercado imobiliário está bastante aquecido, por incrível que pareça, né, Jean? A gente vai focar aqui, acredito que o nosso programa hoje vai ser mais galpão logístico e escritórios, e a gente tem como um todo, a visão que a gente tem o mercado está muito aquecido, o grande motivo é a taxa de juros baixa, né? Então, por que ele está aquecido? Porque é um mercado que está muito líquido, tem muito dinheiro vindo através dos investidores, os fundos, os gestores estão com muito dinheiro na mão e estão buscando ativos de qualidade, bem locados, prontos e performados para poder retornar a renda para os investimentos, então, para os investidores. Então, é um mercado que logística nem se fala, né? Fazendo um comparativo dos dois segmentos, a logística é a queridinha de todos, é a primeira crise que o setor de logística passa desde a sua, vamos dizer assim, criação profissional no Brasil. É um mercado que começou a ser criado em 2010, então é um mercado muito recente e, de fato, enfrentou a sua primeira crise e se mostrou muito resiliente. E quando a gente fala de escritórios, existem ainda muitas dúvidas, né, do futuro do setor, essa relação do home office, etc., mas é um mercado que, ao mesmo tempo que existem dúvidas por parte de alguns, existem muita certeza por parte de outros. Então, uma das coisas que é comum para todos é que os escritórios não vão pegar fogo, não vão sumir, e eles vão ter a sua demanda, seja ela adaptada, seja ela como está, enfim, o futuro a gente não sabe, mas a gente tem projetado sim um futuro promissor para essa indústria que ainda é muito pequena, né? Quando a gente fala de escritórios de alto padrão em São Paulo, a gente tem menos de 150 prédios. Então, é um universo muito pequeno. Eu estou falando da maior cidade do Brasil, né?
Quando a gente fala em logística de alto padrão, a gente tem 115 condomínios logísticos. Então, quando a gente leva para o Rio, esse número diminui ainda mais, né? Então, a gente vê que bastante dinheiro, bastante liquidez e pouco ativo com qualidade performado à disposição do dinheiro, né? Então, essa é um movimento que a gente está vendo cada vez com mais força. E como é que a vacância nesse cenário está se comportando? Tanto de escritório quanto de... Para quem não sabe, a Sila, ela faz atualizações trimestrais, né? Então, ela fez recentemente a última atualização trimestral de vacância, tanto de escritório quanto de condomínios logísticos, né? E como é que foi o comportamento da vacância do penúltimo trimestre para esse último agora? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro de escritórios, para não ficar confuso, e depois a gente vai para a pauta da logística, tá? Uma sugestão que eu te faço. Então, vamos falar de escritórios em São Paulo. O que aconteceu no período? Para a gente falar de taxa de vacância, ou seja, imóveis disponíveis, né? Ou seja, tudo aquilo que está vago, pronto para chegar alguém e alugar, a gente precisa entender também que uma das coisas que interfere nesse movimento é a chegada de novo estoque, ou seja, aquele prédio que foi entregue no mesmo período, porque isso pode fazer a taxa de vacância oscilar para cima ou para baixo. Então, o que aconteceu em São Paulo? Faziam 4 trimestres que não existiam entregas de escritório de alto padrão em São Paulo. Então, isso que aconteceu? Uma demanda quente vindo, tomando área, taxa de vacância caindo, a gente chegou a ter 14,8% no primeiro trimestre de 2020. Então, o mercado aquecendo, diminuindo taxa de vacância e pouca entrega chegando. Esse trimestre, a gente teve 3 entregas, que somaram aproximadamente quase 80 mil metros quadrados de escritórios corporativos novos na cidade de São Paulo. Quais foram os prédios? Um foi o Birman 32, que está localizado na Faria Lima, que é um prédio de desejo, um prédio muito moderno, que vem com todas as qualidades que muitos inquilinos buscam, e ele chegou com 55% locado, ou seja, existiu uma pré-locação antes do prédio estar pronto. Isso acontece quando o mercado está muito aquecido. Então, o Birman 32 não provocou um aumento na taxa de vacância. Claro que muito pequeno, num universo de 3 milhões de metros quadrados, eu estou falando de 20 mil metros que ele deixou disponível. Depois veio o Centenário na Berrini, que ele veio 100% locado pela WeWork, um prédio de 16.500 metros quadrados. E depois a gente teve o Safra Frei Caneca, na Paulista, que veio 100% vago. Ele tinha lá algumas conversas com alguns possíveis inquilinos para pegar o prédio inteiro, ele acabou entregando vago. Então, o que aconteceu com a taxa de vacância? Teve uma entrega que veio praticamente locada, uma parte pequena não tão locada, e algumas devoluções importantes no setor. Então, a taxa de vacância saltou 3 pontos percentuais. E aqui a gente está falando de empreendimentos de alto padrão, A mais e A. Então, uma taxa que tinha 15,3% saltou para 18,3%. Em termos de absorção, que é o resultado da absorção líquida de entradas e saídas, ela ficou negativa, em menos 30 mil metros quadrados, o que significa que tiveram mais devoluções do que ocupações no setor e no trimestre. Então, o mercado de São Paulo, ele deu uma piorada, mas é importante lembrar que a gente tinha regiões aqui em São Paulo com abaixo de 10% de taxa de vacância. A gente tinha Itaim Bibi com menos de 2% de vacância, JK com menos de 2%. Quando a gente traz, claro que as vacâncias não entraram só nessas regiões, mas quando a gente acrescenta 3%, 5%, 10% nessas regiões, o mercado ainda está em 12%. Então não é uma catástrofe como alguns pensam, né? Claro que a gente está voltando a números mais próximos de 20%, mas não é tão frustrante ou tão preocupante quanto a gente fala do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente, fazendo já o gancho, a gente está com 31% de taxa de vacância. Então, quase o dobro do que a gente tem em São Paulo, num mercado muito menor, num mercado de 1.600.000 metros quadrados, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro foi um movimento, ele andou de lado, porque o Rio está sem entregar nenhum prédio desde 2018. A última entrega de alto padrão no Rio de Janeiro foi no primeiro TRI de 2018. E a próxima entrega está prevista para 2023. Ou seja, um gap muito grande de entregas no Rio de Janeiro. Isso é muito favorável para o mercado. Então, um mercado que já chegou a 40% de vacância,
hoje está com seus 31,8% de vacância, e de um trimestre para o outro ele oscilou muito pouco. A absorção líquida também foi negativa, mas ela foi 900 metros quadrados negativa. Então, ela não foi suficiente para mexer 1% na taxa de vacância. Então, deixa eu fazer um comentário aqui. Desculpa. Posso falar aqui? Claro, desculpa. Tá. Não, a gente conversou recentemente, né, no Clube FI Entrevista, e a gente estava falando justamente sobre a questão da vacância e da maior resiliência dessas regiões mais nobres aí de São Paulo, e a gente acabou falando um pouco do Rio, né? Você falou um dado agregado da vacância do Rio de Janeiro, mas tem muitos fundos imobiliários que são proprietários de imóveis em regiões diferentes, quer dizer, uma coisa é o centro do Rio, outra coisa é a Barra da Tijuca, e, por exemplo, a Zona Sul já é um dado um pouco menor de vacância, então eu queria que você falasse sobre essas regiões que podem ser até heterogêneas, né? A gente, no Rio de Janeiro, a gente separa em 5 regiões. A gente tem a Barra da Tijuca, a gente tem o Centro, Cidade Nova, 6, Orla e Porto e Zona Sul. Só que quando a gente traz o universo da Zona Sul para alto padrão, a gente tem um estoque muito pequeno, a gente tem 15 mil metros quadrados. Então, a taxa de vacância hoje lá é 42% na Zona Sul, porque é um prédio praticamente e metade vago. Então, isso acaba assustando, né, esse número. Então, a gente precisa ter essa leitura que é interessante você entender isso, porque uma coisa é eu falar 20% de 1 milhão de metros quadrados, outra coisa é eu falar 20% de 10 mil metros quadrados, né? Então, de fato, a Zona Sul hoje é uma das que está, depois da Cidade Nova, é a segunda maior taxa de vacância no Rio de Janeiro, né? E depois a que está melhor performando lá é a Orla, com 16% de taxa de vacância. Lembrando que a gente está falando sempre em A mais e A, tá? Estoque de alto padrão. Legal, posso fazer um comentário aqui? O investidor de fundo imobiliário, ele tem a impressão que a taxa de vacância caiu, aliás, subiu bastante no Rio de Janeiro, porque nós tivemos vários movimentos aí de vários fundos soltando fatos relevantes atrás de fatos relevantes, com entrega de devolução de espaço, né? Por exemplo, o edifício Galeria, e o mais emblemático recentemente foi o caso do FAMB, né, que é o edifício Almirante Barroso. Ele é 100% proprietário desse fundo, estava alugado para a Caixa já havia falado, acho que desde 2018, que ela já tinha intenção de sair, o contrato já estava vencido, eles podiam sair a qualquer momento, né? Então, a Caixa finalmente revelou a data que ela iria sair, parece que vai sair agora já nesse mês de novembro, e isso causou uma queda de mais de 50% da cota em 2 dias. Tá? Essa queda levou o fundo a valores, ao valor de metro quadrado, se você for fazer o cálculo, de R$3 mil no centro. Né? Então, por mais que o Rio esteja numa situação que não é fácil, e um imóvel com uma localização que, por mais que a gente esteja no meio de uma pandemia, Rio de Janeiro, situação complicada, etc., ele está localizado do lado de uma estação de metrô, no centro do Rio de Janeiro, um prédio que ainda precisa, já estava sendo iniciado um processo de retrofit, então esse processo precisa ser finalizado, mas ainda assim, como é que você comenta no mercado de fundos imobiliários o seu preço de mercado, né? Como é que você comenta um imóvel podendo ser negociado a R$3 mil o metro quadrado? Isso é uma loucura ou é algo que você vê acontecer no mercado real? Então, vamos lá. É importante você, investidor de fundo imobiliário, entender o nosso trabalho e como que ele correlaciona com o Clube FI e o mercado de fundos imobiliários, né? Então, todas essas movimentações que você citou, elas são notificações que foram feitas agora, mas para uma saída futura. Por exemplo, a Caixa Econômica, ela deve sair no dia 30 de novembro. Então, ela notificou que ela vai sair. Então, para o nosso mercado que a gente está analisando, a gente encerrou o 3º trimestre agora, dia 30 de setembro. E a gente entrou no último trimestre, outubro, novembro e dezembro. Então, esses números vão aparecer no próximo trimestre, tá? Então, é importante... por que a taxa de vacância ficou equalizada? Porque a gente faz leituras trimestrais. E vocês têm fatos relevantes diários, né? Da mesma forma, o Galeria também.
O Galeria também está com algumas avisos prévios de devoluções que podem ocorrer em 120 dias, enfim. Então, isso vai reverberar na métrica do próximo TRI. No nosso próximo programa, a gente pode falar isso. Agora, quando a gente traz, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, um preço que está abaixo do custo de reposição, é uma oportunidade, pô. Você não constrói hoje um prédio a R$3.000 o metro quadrado, você não compra nenhum terreno a R$3.000 o metro quadrado. Então, isso é uma oportunidade que a gente jamais imaginou. Qual que é o grande problema do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro ele tem tudo para ser no Vale do Silício, né? O Rio de Janeiro tem praia, o Rio de Janeiro tem entretenimento, tem bons escritórios. Só que o que acontece com o Rio? O Rio de Janeiro ele é concentrado em 3 grandes indústrias: óleo e gás, setor público e setor financeiro. Então, até pré-pandemia, essa questão do home office, eu não ia citar o setor financeiro, mas agora eu tenho que citar. Óleo e gás, todo mundo sabe o que está acontecendo. Os leilões não estão tendo demanda, é uma indústria que está sofrendo muito. Depois a gente traz setor público no Rio de Janeiro, mais um governador sendo preso, vai ser preso, sofrendo impeachment, não sei o que lá. E aí a gente traz o setor financeiro, que de todos os setores que a gente analisa, é o que melhor está se adaptando ao home office. Então, quando a gente olha para São Paulo, os setores que mais devolvem áreas, naturalmente, são os maiores, mas são os que mais estão se adaptando a trabalhar de casa. Então, quando a gente bota isso na mesa e pega que mais de 50% do setor que ocupa o Rio de Janeiro está em crise, é muito complicado a gente olhar, porque não vai surgir uma demanda da noite para o dia para o Rio de Janeiro. Só que, em paralelo, qualquer movimento que a economia reaja, o que vai ser positivo para o Rio de Janeiro é que não vem um novo estoque para dar porrada, que nem a gente está tomando um caldo no mar, né? Você afundou, quando você está levantando, vem um prédio novo e te derruba. Não, o Rio de Janeiro não vai acontecer isso até 2023. Então, o que tiver aqui para acontecer positivamente vai ser positivo para o setor de escritórios, porque o Rio de Janeiro ele tem alguns projetos do governo, por exemplo, a questão do gás, que eles estão trabalhando forte para liberar concorrência, para abrir mercado. O Rio de Janeiro tem projetos interessantes, só que, devido ao cenário que a gente está vivendo, eles ainda estão muito conturbados. A gente não pode esquecer que a gente está numa eleição, no meio de uma eleição de prefeito, né? Agora, então a gente está num processo de votação agora. Então, o Rio de Janeiro, ele está caminhando, e já faz tempo, para o precipício, vamos dizer assim, mas ele tem uma luz no fim do túnel. Diferente se a gente não... Desculpa, só para concluir. Diferente se a gente visse ele caindo, e não visse uma luz no fim do túnel. Como que a gente não viria? Se continuasse... O Porto Maravilha, só para lembrar aqui para todos vocês, tinha uma expectativa de 1 milhão de metros quadrados de escritório, na época que foi projetado. Hoje ele tem 200 mil entregue. Principalmente pelo fato de, eu acho que dá uma outra luz no túnel também, é que só tem entrega prevista para 2023, né? É isso. Então, isso também pode causar uma pressão aí por essa diminuição dessa vacância tão grande aí que está sendo experimentada lá no Rio de Janeiro, né? Mas realmente teve muitos investidores preocupados, né? Muitos investidores ao mesmo tempo preocupados e em dúvida, né? Porque caiu tanto, né? O negócio não vale zero, né? Pelo amor de Deus, né? Tudo tem seu preço, né? Então tem muitos investidores, aquela coisa, você tem que tomar muito cuidado, né? Para quem entrar nesse mercado, porque é uma coisa que pode perdurar por mais um tempo, né? Que pode ser acima de 1 ano ou 2 anos, enfim, para essa situação ficar num nível de razoabilidade, né? O que eu estava comentando com o Tuque quando a gente conversou, a gente não pode esquecer que, além de toda a pandemia, a gente está numa crise econômica no Brasil. O que fazem as empresas ocuparem os escritórios são funcionários, são empregos. A taxa de desemprego está aumentando. Todo o cenário econômico está péssimo. Então, tem muita empresa quebrando, tem muita empresa saindo, tem muita empresa revendo a sua posição. Então, isso tudo é a tempestade perfeita, mas com tudo isso colocado, a gente sabe que a partir do momento que encontrar uma vacina
que o mercado der o Paulo Guedes conseguir lá acertar a parte econômica, que o país começar a entrar no rumo, tem tudo para sair muito mais rápido da crise, porque ela não está entrando em cada vez mais buraco, ela já chegou, como eu falei, a 40% no Rio de Janeiro, e sobreviveu, e está lá. Então, são prédios, são bons ativos, tem localização, a gente precisa voltar à demanda, né? E a demanda volta com o aquecimento da economia. Então, a gente tem que olhar a economia, e também a gente não pode esquecer que o ciclo imobiliário é longo. Contratos que a gente está falando aqui são contratos de 5 anos no mínimo, com uma revisional em 3 anos, com várias multas de saída. Enfim, tem o mercado imobiliário, ele não é para day trade, comprar hoje e vender amanhã. Não é assim que funciona. Eu estava comentando com o Tuque. Hoje a gente está vivendo uma eleição americana. A Bolsa, uma hora cai, uma hora sobe. Não faz isso com o aluguel do imóvel. Não faz isso com a empresa entrar e desocupar no mesmo movimento que a Bolsa está fazendo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para analisar, e esse é um dos propósitos do nosso projeto em conjunto com o Clube FI Data Professional, para poder mostrar para vocês, investidores, o ciclo, quanto tempo ainda tem daqueles contratos, quem são os inquilinos, o quanto é seguro investir naquele ativo ou não. Então, a gente está cada vez mais democratizando esses dados para ajudar na tomada de decisão. Mas uma coisa a gente não muda, que é o ciclo longo do mercado. Os retornos, ele vem com o tempo, ele não vem da noite para o dia. Perfeitamente. Jean, antes de entrar aqui passar do mercado corporativo para o mercado logístico, você citou alguns já, né, algumas transações, alguns lançamentos, né, importantes no mercado. Você poderia citar, então, alguns movimentos e outras transações no mercado aí corporativo? Então, a gente tem visto, por exemplo, algumas compras e vendas, né? Então, tem lá uma proposta no EZ Towers de 2 fundos de investimento, um do BTG e o outro, o Rodrigo sabe, me fugiu o nome aqui. São 2 veículos do BTG, né? O BC Fund e o BRCR, que é uma proposta que a gente ainda não dá como consolidada, porque ainda estão pendentes documentações, aprovações, etc. Mas são movimentos que a gente tem visto bastante aqui no mercado de compra e venda, né? Então, tem muita, de novo, aquela caça por ativos bons e performados, ela é constante, né? Tem muito dinheiro queimando na mão de gestor aí que não está conseguindo encaixar o seu ativo aí dentro do seu fundo para aumentar patrimônio líquido, etc. Então, essa é a grande transação desse trimestre em termos de escritório. Bom, então acho que podemos passar para os dados aí de vacância e novo estoque do segmento logístico, né? E depois eu posso falar das novidades que nós lançamos, né? A gente vai também falar a cada trimestre, nesse programa, a gente vai falar das principais novidades que a gente lançou no F-Data Professional, que a gente está com uma equipe, lembrando que a gente está com uma equipe full-time trabalhando nesse projeto, então a gente está lançando novas ferramentas aí com uma frequência alucinante aí para os nossos clientes. Exatamente. Então, logística, como a gente antecipou aqui um pouco, de novo é o queridinho, é a bola da vez. A logística, o grande problema de logística no Brasil, para não parecer meio louco, é a logística, porque a gente não tem uma logística de distribuição muito interessante. Mais de 80% do inventário está localizado no estado de São Paulo. Então, quando a gente fala de condomínios logísticos, e tem muita gente que gosta de fazer essas analogias, o que a gente tem no Brasil é menos do que a Amazon, só a Amazon ocupa nos Estados Unidos. É menos do que somente Chicago tem de condomínios logísticos no estado. Então, a nossa logística é um produto novo, é um produto que passou, como a gente comentou, pela sua primeira crise e passou muito bem. É um produto que, por tendências, enfim, e-commerce expandindo, é um produto que tem uma demanda cada vez maior. Então, a gente, num cenário mais realista, a taxa de vacância caiu no mercado de São Paulo, ela estava em 18,4% e ela caiu para 17,2%. Ela teve uma absorção líquida positiva em 160 mil metros quadrados, aproximadamente, e um preço pedido estável em torno de R$18 o metro quadrado. E aí, quando a gente traz para logística fora do eixo de São Paulo, é uma taxa de vacância que também vem caindo no Brasil. Fazer um paralelo, São Paulo está com 17,2%,
logística no Brasil está com 17,1. O preço médio no Brasil está 18,9, acima do preço médio de São Paulo. O que está acontecendo na logística? A gente tem visto demandas por regiões fora de São Paulo e Rio de Janeiro. Um exemplo clássico, Extrema, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Tem uma demanda indo para Rio Grande do Sul, a própria Amazon está indo para o Norte e Nordeste, Mercado Livre expandindo para o Norte e Nordeste. Então, a gente está vendo um movimento muito interessante de empresas indo para fora do eixo óbvio, que é Rio-São Paulo. Então, a logística hoje continua com uma demanda aquecida, existem empreendimentos que estão sendo pré-locados antes de estarem prontos, principalmente aqueles que estão próximos dos centros urbanos do polo consumidor, né? Então, quando a gente fala isso, a gente fala num raio até 30 quilômetros de São Paulo, a gente pega Embu, pega Cajamar, pega Grande ABC e Guarulhos, que são as grandes demandas que vêm cada vez com mais força para esse segmento. Te preocupa uma super oferta de novos galpões logísticos no futuro, isso poder impactar na vacância? Me preocupa. Por que me preocupa? A gente entregou esse ano de novo estoque em São Paulo, a gente está voltando aos patamares de 2016, próximos de 700 mil metros quadrados. Para o ano que vem a gente tem mais 700 mil metros quadrados projetados, tá? E aí quando a gente fala de absorção líquida, que é o que realmente ocupa mais e diminui a taxa de vacância, a gente tem uma média de absorção líquida de 400 mil metros quadrados. Então, o que acontece? Você sempre está ofertando mais do que o mercado vem absorvendo. Só que, com essa empolgação, tem muita coisa que já está aprovada. É só fazer a construção do projeto. Então, não é eu estava explicando que a logística ela não é um produto com uma barreira de entrada muito grande, como são os escritórios. A logística ela tem muito terreno, tem gente que pode construir do teu lado e acabar com o teu mercado, porque põe o preço lá embaixo, não faz o padrão que você faz, enfim. Então, a logística, ela preocupa sim, porque tem muita coisa pré-aprovada já. E o grande problema da logística é aprovar projeto, porque você demora, dependendo do tamanho do terreno, 2, 3 anos, você tem que passar por EIA-RIMA, aprovação ambiental, que é muito complexa. Então, isso faz com que as aprovações demorem, só que a construção é rápida. Então, se eu tenho um monte de coisa aprovada e só construir, da noite para o dia eu posso dobrar o tamanho do mercado. E isso é o que nos preocupa um pouco. Porque como o investidor de fundo busca, na grande maioria, ativo pronto e performado, tem muita gente querendo performar o ativo sem demanda, mas criar aquela performance para poder alocar em fundo. Então, isso é um sinal de alerta que a gente tem que ter. Ô, Jean, você falou então da vacância, novo estoque, do preço, alguns movimentos importantes. Eu até fiz recentemente um vídeo falando das principais regiões, as consolidadas, né, do segmento logístico. Falei da Duque de Caxias, no Rio, Contagem, Extrema, em Minas Gerais, e Cajamar e Guarulhos, em São Paulo. Você falou da escassez, né, de galpões logísticos fora dessas regiões mais consolidadas, e que existe então uma demanda aí para os próximos anos. Você consegue já enxergar alguma região específica fora da região sudeste, por exemplo, dessas principais regiões, que possa virar um novo polo interessante logístico? Olha, eu acho que a região sul do país vai surpreender muita gente. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vai mais para o sul, tem bastante demanda para acontecer lá. Se eu fosse apostar hoje, eu iria para essa região. E Norte e Nordeste também, mas numa outra escala, né? Mas eu gostaria que deixar registrado aqui que eu vou acompanhar essas regiões mais para o sul do país para a gente ver o que vai acontecer lá. Isso significa que vai ser cada vez mais raro quando a gente for comprar alguma coisa pela internet, não vai ter mais aqueles prazos lá de 30 dias úteis para chegar uma caneta na tua casa? Quiser, né? Esse é um dos maiores objetivos que a gente tem através da divulgação de dados, né? Porque a gente tem cada vez mais provocado o setor, porque a desculpa que as empresas davam, e aí a gente não pode cortejar com o chapéu do outro, né? Mas um dado interessante aqui que eu posso te dar, o Espírito Santo, ele tem um preço pedido de R$19 comparado com São Paulo, que é 18,24. Minas Gerais tem um preço pedido de R$20. Você pega Pará,
o Pará, R$ 21,00, Distrito Federal, R$ 25,00, ou seja, a grande parte dos empreendedores alegavam que você não pegava preço fora do eixo Rio-São Paulo, então você construía com o mesmo custo de construção, que ele não é tão diferente em São Paulo, Minas Gerais, não, o que muda muito na logística é o custo do terreno, mas essas regiões têm mais oferta do que aqui, e você acaba pegando locação mais alta do que em São Paulo. Então, esse mito a gente já quebrou. Então, agora estão começando a criar coragem para sair do eixo Rio-São Paulo e buscar alternativas fora. Então, o que a gente mais busca com a divulgação dos dados e com essa troca, com esse trabalho que vocês também fazem brilhantemente, é alertar o mercado onde existe a demanda para o mercado ir, porque para a gente não é legal ver todo mundo sangrando, todo mundo lançando, porque o mercado imobiliário tem aquele efeito manada, né? Um constrói, deu certo, vai todo mundo para aquela mesma região, né? E aí acaba todo... Se você olhar Cajamar virou... eu brinco que Cajamar vai afundar. Cajamar tem 1,5 milhão de metros quadrados. Se você entrar em Cajamar, você dá 10 minutos, você saiu de Cajamar. É pequeno. Essa é uma das preocupações que nós temos, porque geralmente esses fundos aí, como você falou, a bola da vez, né, os galpões logísticos, eles estão com preço extremamente elevado, assim, pelo menos no meu ver, né? E tem essa questão da possibilidade de super oferta no futuro, se isso não for feito de uma forma bem feita, né, e coordenada, né? Porque você pode ter uma super oferta e isso impactar de uma forma extremamente relevante no rendimento para o cotista, né? De redução de aluguel, etc. Quando a gente pega aqui os setores que mais... Porque, assim, como é que funciona a logística, né? A logística, você pega uma empresa, ela vai lá, se instala para armazenar os produtos, e ela depende de um terceiro, às vezes, na grande maioria, para distribuir, né, a mercadoria. Então, você pega lá uma DHL, uma Luft, que fazem o transporte logístico. Então, os maiores ocupantes de condomínios logísticos são as empresas de transporte e logística, obviamente. E depois a gente vem com varejo, a gente vem com alimentos e bebidas, veículos e peças, e-commerce. Só que quando a gente olha, de novo, para a economia como um todo, e eu já falei isso, e tem pessoas que viram o nariz para mim, porque eu falo a verdade, a logística não vive só de e-commerce. A logística tem setores que estão naufragando. A logística pega, por exemplo, têxtil e couro. Para quem... É só olhar a inflação que a gente está tendo. Pouca gente está se atentando à inflação que está vindo para cima da gente. Você, como economista, Tuco, você sabe muito bem o que isso vai refletir. Os contratos são vinculados à inflação. Claro que a inflação do trimestre que a gente mediu quase 10% não vai refletir hoje. Depende do vencimento do teu contrato. Mas existe um desabastecimento da indústria, por exemplo, têxtil, que depende da China, absurdo. A própria construção civil está sofrendo com ferro, com aço, né, com concreto. Então, eu tenho alertado bastante que a logística ela é maravilhosa, está muito bonitinha, está muito bem estruturada, mas a logística, para funcionar, ela depende do consumo, e o consumo depende de renda, e renda depende de emprego, e assim por diante. Então, uma análise superficial, a logística está maravilhosa, porque a logística, ela ainda, como ela é recente, ela é muito velha. Os galpões que existem aqui estão muito ultrapassados, não tem tecnologia. Então, existe a demanda para essa migração para o novo, pé direito, eficiência, etc. Só que tem muita coisa ainda que cabe àquele ocupante que não quer gastar dinheiro. E tem muita coisa que está sendo devolvida. Então, a gente pega, eu estava dando um exemplo aqui, em São Paulo, por exemplo, você pega Piracicaba não é uma região tão longe, né? Quando a gente pega Piracicaba para condomínios A mais e a gente tem quase 40% de taxa de vacância. Você pega Sorocaba, que tem lá Toyota, a indústria automobilística forte, 42% de taxa de vacância. Então, o que alerta, entendeu? Não é, de novo, não é só Mercado Livre, Amazon e Magalu que ocupam o mercado. Perfeitamente, Jean. Obrigado. Esse é um alerta aí para os investidores aí, porque parece que não tem patinho feio na logística, não é bem assim, né? Tem problemas aí para a gente ficar atento aí para o futuro, né? E você tem alguma transação que você gostaria de destacar que ocorreu nesse período, e também gostaria de saber se você vê outros tipos de galpão. Aí não seria bem galpão, mas, por exemplo, data center, ele estaria dentro da categoria da Sila, estaria enquadrado como condomínio logístico?
porque o data center ele é um galpão isolado, né? O data center, por toda a questão de sigilo, de proteção, cada vez mais essa LGPD vindo com tudo, o data center ele fica numa classificação de imóveis que não são normalmente os condomínios que você divide portaria, divide auditório, onde você loca um espaço específico, né? Claro que existem condomínios logísticos de monousuário, né? Mas a grande parte dos condomínios dos data centers estão alocados em galpões isolados. Então, nesse caso, vocês não cobrem essas informações, né? Não, nesse caso a gente não cobra. Sabe por quê? Só para te dar uma ideia assim, de visão que as pessoas não têm. Pegar condomínios logísticos no estado de São Paulo, tem aproximadamente, de alto padrão, 7.800.000 metros quadrados, divididos em 120 imóveis. Quando eu fiz um trabalho de galpão isolado dentro da cidade de São Paulo, eu levantei 670 galpões dentro da cidade de São Paulo, com, no mínimo, 5.000 metros quadrados de área, e cheguei numa área de quase 8 milhões de metros quadrados. Então, o universo desse galpão isolado é infinitamente maior do que os galpões logísticos. E não é que não dá para fazer, não é que a gente tem preguiça, é humanamente impossível você coletar dados de galpões isolados no Brasil inteiro. Tem mais de 100 milhões de metros quadrados de galpão isolado. Eu estou falando de 16 milhões de condomínios logísticos. E você compara aquele galpãozinho da esquina, da funilaria que o tio tem, até até aquele que transformou em self-storage, que era um galpão maior, viu que estava na tendência de self-storage. Então, é um universo que não dá para a gente trazer essa métrica de taxa de vacância. Não hoje está havendo uma mudança de pensamento por parte dos investidores que estão começando porque quando a gente fez esse levantamento era muito baseado para o last mile. E aí você chegava nos gigantes e falava, eu não vou comprar 10 galpõezinhos de 5.000 metros na cidade de São Paulo. Isso não faz sentido, isso não tem volume. Só que hoje a logística está mudando para esse tipo de projeto. E não são nem 5.000 metros, tem empresa analisando 10, 15 pontos de 2.000 metros dentro da cidade para não ter esses teus 30 dias do prazo de entrega. Que é como é Nova York, por exemplo. Nova York você tem nas garagens dos prédios centros de distribuições, que o cara vai lá em walking distance, andando lá, ele entrega a mercadoria em 10, 15, 20 minutos. Então, o que o Brasil está começando a engatinhar é isso, através de São Paulo. Então, é muito difícil, porque não é uma métrica que vai te trazer retorno, e é uma métrica que vai ficar muito superficial, porque é um produto que mistura muito inquilino, proprietário, qualidade. Então, é uma pesquisa que ela não é muito eficiente, ela não te traz muita coisa, ela vai te maquiar, vai te confundir mais do que te trazer um cenário, entendeu? Por isso que o galpão isolado, ele acaba não entrando nesse tipo de métrica. Perfeito, Jean. E os principais movimentos aí do mercado logístico? Qual algum você destaca? Então, a gente teve uma empresa de material de construção, madeira, que alugou em Jundiaí, que foram 20.000 metros quadrados, né? Então, você vê aí um tipo de segmento, material e construção civil, crescendo. E realmente, na pandemia, muita gente olhou para dentro de casa, resolveu fazer aquela reforma, enfim, e investir nesse segmento. Então, é um segmento que tem crescido. Alimentos, bebida e fumo também tem crescido bastante por conta do consumo. E a gente chega na maturidade do e-commerce quando a gente começa a distribuir alimento perecível pelo e-commerce. Que aí você atinge, porque antigamente os passos são eletrônicos, depois vai entrando para vários tipos de indústria, até chegar nos alimentos perecíveis, que aí você realmente tem, de fato, uma logística de distribuição eficiente, etc, etc. E junto vem também setor de tecnologia da informação e transporte e logística. Esses são os grandes destaques aí de grandes locações, né? E no futuro, com as informações que vocês têm hoje, vocês veem um futuro pela frente de galpões logísticos, vocês veem com muita cautela ou vocês estão mais otimistas? Eu estou otimista, mas eu vejo com cautela. Parece uma bipolaridade, mas o meu otimismo pode virar em pessimismo muito rápido. Exato, perfeito. Bom, Rodrigo, a gente está chegando já na parte final aqui do programa, então eu gostaria que você falasse agora aí das principais novidades aí do FI Data Professional. Exatamente, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então, a gente andou bastante aí, a gente lançou
o F-Data Professional foi quando, Jean? Dia 31 de agosto, não foi isso? 31 de agosto. 31 de agosto. Então, a gente já está aqui, estamos gravando esse programa aqui, hoje é o dia 4 de novembro, e de lá para cá, a gente, ou seja, praticamente setembro, né, 2 meses aí, a gente já lançou bastante coisa nova, então vou mostrar aqui as principais novidades. Bom, primeiro, para quem não sabe, para quem quiser dar uma navegada sem assinar, os dados do Brazilian Financial Center, que é pertencente ao BRCR, né, que tem 25% desse imóvel, está disponível, aberto para todos os usuários, inclusive que não tem cadastro no Clube FI. Bom, então nós temos aqui um novo módulo aqui com imagens, tá? E essas imagens, elas não são apenas fotos dos imóveis, às vezes tem partes de plantas, enfim, tem algumas tabelas com informações aqui sobre cada pavimento, né? Então não são apenas simples fotos, tá? Temos também a informação aqui de vacância. Agora, nós temos aqui a comparação, né, da vacância do imóvel, a vacância da região e a vacância do fundo, né, do BRCR, no caso, né, que tem, se tivesse outro fundo que tivesse participação nesse imóvel, iria aparecer aqui logo abaixo também. E aqui os dados de ocupação, né, com preço, isso aqui já havia desde o início, né, então a gente informa aqui o preço de locação pedido, né, da área que está vaga, né. Nós temos também a nova aba de documentos. Essa aba é muito interessante, que ela traz aqui informações da matrícula. Como essa informação aqui é muito sensível, eu não vou exibir isso aqui nesse programa, mas essa aqui, na verdade, não está disponível para quem não é assinante, por ser uma informação muito sensível. Mas a informação da matrícula é a informação que seria a fonte primária da base de dados da Sila, que tem que conecta com a nossa base de dados. Então, através das matrículas, que eles fornecem diversas informações, principalmente relacionadas a transações de vendas e imóveis, de vendas e de locações. Tá? Bom, então, aí nós temos aqui na pesquisa de transações, tanto de venda quanto locação e pesquisa de imóveis, a gente acrescentou novos filtros. Tá? Nós temos aqui o filtro, aqui vocês devem estar vendo essas informações aqui com tarja, porque são sensíveis, tá? Mas temos o filtros aqui por região da Sila, tá? Então tem diversas regiões aqui para você fazer a sua pesquisa das últimas transações, e por estado. Então, se eu quiser saber aqui as últimas transações que ocorreram no estado de São Paulo, ou então esse filtro aqui já tinha relacionado todas as transações de imóveis relacionados a um fundo específico, enfim, tem uma série de filtros aqui, e os novos filtros são esses aqui que tem a região mais específica da Sila. Bom, clicando aqui, eu vou ter o resultado dessa busca, tá? E no final da tabela, eu tenho a possibilidade de exportar essa informação para uma planilha Excel. Tá? Então, isso aqui o pessoal pediu bastante para a gente, porque aí você, exportando essas informações, você vai poder trabalhar livremente na sua planilha que você montar. Bom, então, é basicamente isso. A gente está preparando outras novidades aí, mas é surpresa, tá? Que a gente já deve lançar já nas próximas semanas. Então, fiquem atentos aí às próximas novidades que a gente lançar. E se você gostou desse programa, deixa seu comentário aí, faz alguma sugestão aí para o próximo. Então, esse vai ser um programa trimestral que a gente vai trazer aí as atualizações do mercado imobiliário. Então, agradeço mais uma vez aí o Giancarlo pela disponibilidade, agradeço aí o Otuk também, e vejo vocês no próximo Real Estate Report. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado, até mais. Obrigado, espero que gostem. Abraço. Tchau, tchau.